Olá pessoal, sou o professor Eduardo Pécora da Liga Data Science, projeto de extensão da UFPR, e a gente está aqui com uma nova série de vídeos que eu vou falar sobre o Pandas para vocês. O Pandas ele é uma biblioteca do Python que ele faz leitura, grava, puxa dados, a gente manipula as coisas e ele assim ele é demais, é uma biblioteca super útil, com aplicabilidade assim imensa, né? Então já sabe, esse Jupyter que está atrás de mim, ele está disponível no nosso Git, o link está na descrição desse vídeo aqui, e vamos lá. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou fazer uma introdução ao Pandas com vocês, o que ele é, qual que é a estrutura que ele usa, como que a gente faz para criar os dados, como é que a gente faz para adquirir os dados, ler de alguma outra fonte, certo? É um vídeo mais introdutório. Então, o que é o Pandas? O Pandas ele é uma biblioteca, né, código aberto, que ele fornece ferramentas que são muito flexíveis, muito boas para manipulação de dados. Tá? Então a gente vai trabalhar aqui com dados estruturados. Esses dados estruturados eles são em formato de tabela. Tá? E basicamente, quando eu dou aula de Pandas para meus alunos, eu falo assim, ó, tipo, Pandas, imagina uma planilha Excel na tua frente que tem linha e coluna, né, um dado em duas dimensões assim, o Pandas é isso. Tá? Você cria o que a gente chama um data frame, que nada mais é do que um planilhão. Tá? Um planilhão Excel. Tem gente que vai cair de ponta cabeça de ouvir falar isso. Mas ele é a ideia é essa, tá? Só que você vai aprender a manipular esses dados sem ter que ficar olhando para a planilha. E a gente tem várias vantagens, né? A manipulação dos dados ela é muito mais rápida. Tudo que você faz com Excel, você faz com Pandas, assim, exatamente tudo, tá? E eu sempre falo aos meus alunos, né? Pandas é Excel com esteroide, tá? Você destrói. Depois que você começa a aprender a mexer no Pandas, você não quer voltar para o Excel nunca, né? Então, ele é uma biblioteca em Python que ele é muito importante. Então, o Pandas ele tem basicamente duas estruturas de dados. Uma que é a série e a outra que ele é o data frame, tá? Então, vamos explicar, vamos rodar tudo aqui. Uma série em Pandas, né? Ele é como se fosse só uma coluna do Excel. Uma coluninha do Excel ali é uma série. E um data frame, o que ele é? São um conjunto de séries, certo? Que é um conjunto de colunas. Então é isso daí. Então, um data frame nada mais é do que uma sequência de dados em 2D, tá? Eu tenho linha e coluna e uma série é uma única dimensão. Para usar o Pandas, vamos dar aquele zoom aqui, né? Eu preciso começar importando o Pandas, né? Eu estou importando o NumPy aqui também, porque eu vou usar uma coisinha do NumPy ali, certo? Depois a gente faz uma outra série de vídeos do NumPy, tá? Mas esse daqui a gente vai focar no Pandas. O NumPy é uma biblioteca numérica em Python. Então, estou importando o Pandas para eu poder usar a biblioteca. Eu tenho que importar, então o código vai começar sempre com import pandas as, e esse PD aqui é o nome que você quer dar. Ele é o teu apelido, né? É um alias. A gente chama PD por quê? Porque lembra o Pandas, ele tem que ser mnemônico e ele é já está meio difundido desse jeito, tá? Mas você pode colocar o nome que você quiser aqui. Né? Vou importar o NumPy também, NP, e eu vou definir uma série. Então, S vai ser PD é Pandas, certo? Pandas, série, e eu tenho aqui a minha série, né? Que ela vem dessa lista, 1, 3, 5, eu tenho um valor ali que é o Nora Number, 7, 9. Então, a hora que eu rodo esse bicho aqui, certo? O que eu tenho? Eu tenho print S, ele vai me dar o primeiro elemento. Lembra que o Python sempre começa a numerar do 0, é o 1, o segundo elemento é o 3, o terceiro é o 5, o quarto elemento ele é o Nora Number, certo? Que ele é uma estrutura numérica sem valor, tá? Por isso que o tipo dessa coluna é um float. E eu tenho aqui a nossa primeira série em Pandas. Lembra que eu falei para vocês, um conjunto de séries, ele forma um data frame. Então, o data frame ele é simplesmente a estrutura mais importante que a gente tem no Pandas, né? É o que a gente faz, a gente vai trabalhar tudo em cima disso. Ele lembra muito uma tabela SQL ou, como eu disse, uma planilha Excel, né? E ele é um conjunto de séries. Então, vamos lá. Nosso primeiro data frame aqui. Eu vou definir um dicionário, tá? Esse dicionário eu tenho aqui os meus dados, data, nome, Ana, Bruno, Carlos, idade, 23, 35, 45, cidade, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Isso daqui é o meu dicionário. Por meio desse dicionário, que são esses dados, eu vou criar um data frame. Então, o meu data frame, ele é
pandas, e agora eu vou chamar o método DataFrame aqui, e eu vou passar dentro desse método DataFrame o que? Eu vou passar esse dicionário. Né? E ele vai criar o meu DF, que é o meu DataFrame, e vai imprimir esse dicionário para mim. Né? E eu tenho aqui no formato de uma planilha, né? A linha 0, a linha 1, a linha 2, Ana, Bruno, Carlos, as idades e as cidades. Tá? Esse DataFrame, ele tem algumas características. Por exemplo, se eu colocar aqui de types ele é uma propriedade do DataFrame, que são os tipos da coluna. Né? Então, a primeira coluna, ela é o tipo Object. O Object em Pandas, ele é similar ao String em Python, tá? Para quem já fez, já assistiu os vídeos de Python. A idade, ele é um inteiro, tá? A gente chama de int 64 no Pandas, ele é equivalente ao int no Python, né? E o float também, aqui a gente não tem nenhum exemplo de float, mas ele é também float 64 no Pandas e é equivalente ao float no Python. Então aqui, repara que cada coluna eu tenho um tipo. O que mais que a gente tem aqui? Ó, eu posso criar esse DataFrame de outras formas. Por exemplo, né, eu vou criar aqui um DataFrame que ele é temporal. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui as dates, né? Ele é o pandas date range. Eu vou começar aqui com a data de 7/11/2024 e eu quero 6 períodos. Na hora que eu rodo isso daqui, ele me cria um datetime index com os 6 dias aí a partir do dia 7 de novembro. Vamos criar um segundo DataFrame. Esse segundo DataFrame eu vou criar como? Eu vou usar como índice essas datas e eu vou gerar alguns números aleatórios só para a gente ter alguns números aqui. Então, DataFrame 2, PD DataFrame. Dentro desse DataFrame, lembra que eu falei que eu ia usar algumas coisas do NumPy? Então, o NumPy é um número aleatório com as dimensões 6×4. Né? O índice desse meu DataFrame vão ser as datas que eu acabei de gerar ali em cima. Né? E as colunas vão seguir coluna A, B, C e D. Tá? Na hora que eu rodo isso, eu vou pedir para ele imprimir duas coisas, né? Os tipos e o DataFrame em si. Então, a coluna A é do tipo float 64, B float 64, C e D também. E o DataFrame em si está aqui com os meus números aleatórios. Então, eu tenho a data, o A, B, C e D. Certo? Criei um DataFrame que eu tenho coisas numéricas nele. Adiante aqui, o que eu tenho? Eu posso transformar esse DataFrame para o NumPy, né? Então, DataFrame 2 to NumPy, ele vai me retornar isso aí no formato de matriz. Né? Só que a gente tem que ter alguns cuidados, porque ele perde o índice e perde os nomes das colunas. Ele vira realmente uma matriz, né? Que o NumPy ele é uma biblioteca de cálculo numérico. Tá? Certo? Eu posso fazer o inverso, né? O inverso não, o transposto, né? Então, DataFrame 2.t, ele é o transposto. O que ele vai fazer? Ele vai transformar as colunas em linha e as linhas em coluna, né? Então, repara que agora as datas estão aqui no nome das colunas e os nomes A, B, C e D estão aqui nas linhas, são manipulações desse DataFrame. Quando a gente está trabalhando com dados reais, tá, é muito difícil a gente falar, vamos criar um dicionário, digitar todos os dados. Não, isso é ineficaz, completamente ineficaz. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler esses dados a partir de um banco de dados, a partir de um arquivo, a partir de uma planilha Excel, e o Pandas permite tudo isso. Tá? Nesse exemplo, a gente vai ler a partir de um arquivo CSV, que ele é Comma Separated Values, que ele é um arquivo texto separado, com os campos separados por vírgula. Tá? É uma estrutura de dados simples, mas eu posso usar outras estruturas de dados aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar uns arquivos, que está lá no nosso Git também, certo? Que ele é um arquivo dos jogadores da NBA. Então, o arquivo NBA File, que é o link, ele está nesse link aqui, que está no nosso Git. Eu vou criar um DataFrame NBA, que vai ser pandas read csv.nba file. Tá? E vou imprimir o cabeçalho aqui. Seguindo aqui, então o que eu tenho? Eu tenho o cabeçalho deste arquivo. Quando eu coloco o DataFrame df nba.head,
Basicamente eu estou falando, imprima só as 5 primeiras linhas, por quê? Porque eu quero olhar só a estrutura, ver se está correto, né? Então, eu tenho aqui o nome do jogador, Avery Bradley, Boston Celtics, o número dele, a posição que ele joga, a idade, a altura, né? Está em pés, e o peso, né? Está em pounds também. Então, eu tenho os 5 primeiros jogadores, aparentemente está tudo correto com o meu data frame. Repara que eu não tive que digitar, eu li esse data frame de um arquivo que está guardado dentro do Git na internet e eu estou com ele aqui na memória do meu computador para eu poder manipular e usar isso daí. Essa função readCSV ela tem alguns parâmetros importantes, né? A gente usou todos os parâmetros default aqui porque o arquivo CSV ele já está redondinho. Né, mas eu posso especificar o separador, né, o separador default ele é a vírgula, que ele é o padrão americano. Em português a gente usa o separador como ponto e vírgula, porque a vírgula a gente usa para separador decimal. Então eu preciso especificar isso. Se esse arquivo CSV que você tem ele está em português, provavelmente o separador ele é ponto e vírgula, você vai ter que especificar. Né? O header, eu quero falar se ele tem um cabeçalho ou não, ele está vindo sem cabeçalho. Né? Se eu quero o names, se eu dou o nome para esse cabeçalho, né? Dou o nome para os index, né? E assim vai. Eu tenho, né? Eu posso carregar algumas colunas específicas, eu posso especificar o dado dessas colunas. Tem vários parâmetros, né, no readCSV. Eu aconselho vocês a olhar a documentação do Pandas para ter uma lista exaustiva desses parâmetros. Vocês podem me perguntar, pô, e outro tipo de arquivo ele faz também? Faz, claro que faz. Eu consigo ler direto uma planilha Excel, eu consigo ler um arquivo JSON, um SQL, tá? Um arquivo HTML, eu consigo puxar várias coisas aqui. Né? A gente vai usar o CSV, mas o Pandas ele tem toda essa flexibilidade. Então a gente importou aqui uns dados, já sabe, né? Fica conectado nas nossas redes sociais aqui. Né? Eu agradeço também ao João Gabriel por ajudar a gente a montar esse vídeo e esse material, e até o próximo vídeo.